nós vendemos saúde. É isso que me faz eu acreditar. Onde se alia o conhecimento tradicional, empírico, indígena. E que o alimento bom é um alimento feio. Você sabe de onde vem o seu alimento? Pois é, essa é uma das preocupações que acompanha a sociedade desde o início das civilizações. E com o aumento populacional, produzir alimentos em grande escala foi uma das alternativas. Mas como será que isso vem sendo feito? E o Consciência Limpa de hoje fala sobre agricultura sustentável. Nós conversamos com um agroecólogo e uma nutricionista para entender melhor sobre o assunto. Confere aí! A agroecologia, ela se caracteriza por ser um movimento social e também uma ciência onde se alia o conhecimento tradicional, empírico, indígena, dos caboclos, dos moradores da floresta, com a questão do conhecimento científico, da sistematização do conhecimento científico. Então não é só agricultura do ponto de vista econômico, em contraponto ao agronegócio tradicional, mas uma agricultura numa perspectiva também ecológica e tecnológica. Dentro da agroecologia, a gente procura o máximo possível usar os conhecimentos tradicionais, como os conhecimentos indígenas e das populações, o não uso dos agrotóxicos, que aí você tem um benefício para a saúde do agricultor e também para o consumidor e para o meio ambiente como um todo. Houve um estudo francês em 2018, no ano passado, que fez um estudo populacional que acompanhou 68 mil pessoas em grupos diferentes, em grupos onde tiveram uma alimentação rica em alimentos orgânicos e outra que não tinha essa separação, né? Então, uma alimentação que continha agrotóxicos. E eles foram acompanhados de 2009 a 2016, que tinham uma alimentação rica em alimentos orgânicos, teve um menor número, né, um menor risco de desenvolver vários tipos de câncer. E o outro grupo teve esse risco aumentado. Né? Então tem uma associação muito positiva em aumentar o consumo de alimentos orgânicos na alimentação. Então a agroecologia, o diferencial dela seria discutir uma perspectiva mais regional da produção agrícola, baseada nos potenciais que a gente tem aqui, que sobretudo é florestal. O solo também aqui é diferenciado, você tem muita areia, né? E você tem muita água. Então aqui deve ser utilizada outras técnicas de agricultura que não são as técnicas, por exemplo, de remoção de solo, né, de pastagem, mas técnicas que imitem melhor a natureza. Então nós temos uma floresta abundante que sobrevive com a ciclagem do seu próprio solo. Então com isso nós temos agriculturas como a permacultura, outras agriculturas, agricultura japonesa, agricultura biodinâmica, agroflorestal, que seriam mais adaptadas aqui na região devido a essa diferença. Então o desafio, como a dificuldade de produzir esses alimentos diferenciados que vêm de fora aqui, seria buscar outros tipos de alimentos que acabaram caindo no desuso, no desconhecimento, outros tipos de verduras, frutas, que são chamadas as plantas alimentícias não convencionais, que é um potencial agronômico, gastronômico, de explorar a biodiversidade amazônica em favor da agricultura familiar. Que é outra diferencial aqui, que não tem grandes agricultores, então nós temos uma base de subsistência e a maioria dos agricultores são de base familiar, então são poucas pessoas trabalhando, não tem muitos empregadores, não tem muitos equipamentos, né? Então essa é a dificuldade. E o principal nisso tudo é tecnologia, né? Tecnologia, não estamos falando de tecnologia avançada, nada disso. Mas os agricultores aqui na região, eles também têm pouco conhecimento, pouca técnica, a universidade ainda tem um papel muito pequeno em relação a toda a abrangência do estado. E aí com isso também a assistência técnica não consegue chegar e aí você tem uma dificuldade maior do desenvolvimento local. A agricultura ecológica ela tem alguns elementos, né? Os principais elementos, por exemplo,
e você imitar ao máximo a natureza. Também a agricultura ecológica, ela evita ao máximo fazer o uso do fogo, apesar que o fogo tem um papel no processo. Então, algumas técnicas muito utilizadas pelos agricultores ecológicos na região, principalmente é não queimar, né? E com isso manter o solo sempre coberto, igual é na floresta. Só isso já dá uma mudança significativa, evita erosão, perca de nutriente e você tem uma produção melhor. Outra técnica muito utilizada na agricultura ecológica, aliada à técnica de cobertura total do solo, é a compostagem ou a fertilização orgânica, que é feito geralmente com esterco animal ou outras fontes, mesmo vegetal, ou como a própria adubação verde, que é você cultivar plantas com potencial de adubação. E o principal na agricultura ecológica é a não monocultura. Então, geralmente o agricultor ecológico, ele não planta só uma variedade ou só uma espécie, embora ele possa ter um carro-chefe também, mas ele aproveita o máximo possível de todos os elementos que ele tem ali, que são plantas companheiras, são plantas que exigem do solo de forma diferenciada e com isso ele planta uma maior diversidade alimentar. Bom, vocês aprenderam agora sobre agroecologia e seus impactos, mas o que a gente quer saber é como você está sendo responsável aí na sua casa. E para isso, a gente criou um novo quadro, #EuConsciente. É muito simples, basta você mandar o seu vídeo com a sua iniciativa. E você pode fazer isso de diversas formas, ou como eu estou fazendo aqui agora, com uma pessoa me gravando, ou simplesmente com um vídeo selfie, assim como eu estou fazendo agora. Você tem que gravar sempre assim, ó, com o celular deitadinho, mostrando a sua iniciativa. O que você faz na sua casa, na sua comunidade, com a sua vizinha, o que as pessoas aí de perto de onde você mora estão fazendo para salvar o planeta, estão fazendo de responsabilidade social. Ah, você faz a coleta seletiva, você separa o lixo, você reaproveita alimentos, tudo isso é válido. Manda pra gente, grava um videozinho assim, não esquece de mandar o seu nome, da onde você é e a gente vai receber com muito carinho. O telefone é esse, o WhatsApp que está aparecendo aí na tela e o seu Paulo foi o primeiro, ele já mandou pra gente. Confere aí o vídeo. Após a limpeza que a prefeitura fez, eu andei espalhando pneus ao longo de toda essa... como vocês estão vendo. Fui organizando de maneira, durante dias, jogando esses pneus para fim de chamar a atenção da própria população aqui dos dois conjuntos. Feito isso, dias depois, eu comecei a fazer o plantio de muitas mudas que eu tinha e fui instalando placas educativas de maneira para chamar a atenção, para não jogarem mais lixo e pedir a doação para me darem mudas, e aquilo foi me dando muito mais força. Os dias foram se passando e eu consegui, graças a Deus, com muito esforço, perceber que a população estava aceitando isso. E quando eu chegava aqui, muitas das vezes eu encontrava pneus, mudas de planta, terra preta, e eu vi que o apoio era muito bom e isso me dava mais ânimo para continuar trabalhando aqui. Ó, e fica ligado que no próximo bloco você vai aprender um pouquinho mais sobre os agrotóxicos e como eles são utilizados aqui no Brasil. Não perde não, é daqui a pouquinho. Em 2014, foi registrado o maior número de intoxicações por agrotóxicos no Brasil, cerca de 6,26 a cada 100 mil habitantes. Mas o que será que isso representa? De que forma os agrotóxicos podem nos prejudicar? É isso que a gente vai entender agora. Apesar de antiga, uma lei de 1989 estabelece o uso de agrotóxicos no Brasil. Segundo ela, agrotóxicos são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos que buscam alterar a composição da flora ou da fauna. E o assunto gera polêmicas.
Um alimento orgânico é aquele que não utilizou agrotóxicos em nenhuma etapa da sua produção, né? E os agrotóxicos são esses pesticidas químicos, né, que impedem, né, a propagação de pragas, né, protegem esses alimentos contra a infestação de pragas que podem causar algum impedimento naquela produção. De uma forma geral, a gente pode dizer que os agrotóxicos são utilizados para aumentar a produtividade, né, daqueles alimentos, a produção daqueles alimentos. Então, um alimento orgânico não teve esse tipo de pesticida químico, né, mas pode ser utilizado alguns tipos de substâncias naturais para tentar afastar algumas dessas pragas. Eu sempre digo que o veneno está na dosagem. Se vocês tomarem um medicamento que é para tomar um comprimido dia, um tarja preta, tomar 5 por dia, vai ser veneno. Então tudo que você comer demais vai ser veneno. Tudo é questão de dosagem, pessoal. Então até a cal da bordaleza que tem cobre, se você usar em excesso, não souber manipular, vai ter toxicidade. E o grande problema, essa manipulação dos agrotóxicos. Como assim? É que às vezes os produtores, por falta de esclarecimento e às vezes essas orientações, colocam dosagem acima daquela que ela foi trabalhada. E não respeita o período de carência. O que é? É o período que você pode aplicar e colher para consumir, para utilizar. Então, muitas vezes, dá preço no mercado, o produtor vai lá e colhe o produto, então a molécula ainda está muito ativa. E aí tem toxicidade. Uma alimentação com agrotóxicos, a gente não tem ainda um conhecimento do impacto real, né, desses malefícios para a população, né? A gente tem, um desses impedimentos é porque são estudos que a gente teria que fazer diretamente com um grupo, né, que utiliza alimentos com agrotóxicos e o grupo que não utiliza, né? Então, de uma forma ética, isso seria um impedimento, né? Então, a maioria desses estudos são feitos em laboratório, né? Estudos com ratos, né? Então tem essa limitação. O que a gente já tem de estudo, principalmente, é a associação do risco dos agricultores, né? O aumento deles, como eles estão expostos a esses agrotóxicos o tempo inteiro, e essa exposição não é pelo consumo desses alimentos, né? É a exposição pelo manuseio desses agrotóxicos. Então a gente tem estudos mostrando a associação positiva, né, dos agricultores que utilizam com aumento do risco de vários tipos de câncer, né? De linfoma não Hodgkin, de melanoma, de câncer do estômago, de câncer do aparelho reprodutor e vários outros tipos, né? Então a gente já sabe que essa associação existe. A gente não tem como saber, né, esse impacto real na alimentação, mas a gente já tem estudos mostrando benefícios, né, ou uma correlação inversa quando a gente utiliza alimentos orgânicos. Então, a gente já tem estudo mostrando que o aumento no consumo de alimentos orgânicos causa um baixo risco de desenvolver algum tipo de câncer, né? Então, a gente tem exatamente o contrário, que já é o suficiente para a gente pensar em uma alimentação com menos agrotóxicos. Agora, fica difícil realmente chegar a olho nu, chegar lá e detectar um produto. A gente tem, pela experiência, aquele produto que está muito limpinho, tá? Possivelmente foi usado mais agrotóxico do que aquele que tem um couve, tem um furinho, tal. Esse vai ter menos produto. Mas isso olho nu é muito complicado, porque pode ter havido o ataque, né? Tá, os furinhos, e está com 2, 3 dias que o produtor tem aplicado um produto lá qualquer para controlar a praga. Então a molécula poderá estar ativa mais do que ela seria permitido a quantidade da molécula. Então é complicado. Só com esse exame laboratorial, essa análise, é que poderá ser detectado se há realmente excesso de agrotóxico. Umas pessoas, né, da parte da agroecologia que falam muito que o alimento bom é um alimento feio. Porque a gente tem assim
uma desconfiança de que talvez ele não tenha tido agrotóxicos na sua produção, né? Porque o agrotóxico aumenta, né, essa produtividade e deixa aquele alimento mais bonito, né? Não é que ele deixa mais bonito, na verdade ele impede que as pragas acabem alterando, né, a sua forma. Então com os orgânicos é muito comum a gente ter uma variedade na sua forma. A gente não tem a cenoura, a batata, o tomate sempre do mesmo jeito, né? Então aquela safra pode ser que tenha uma cenoura mais mirradinha, na outra ela tá maior, né? Alguma ela tem ondulações, na outra ela tá mais liso. E a nossa forma de alimentar sempre disse que a cenoura bonita era aquela cenoura grande, bem laranjada e bem lisa, né? A batata também da mesma forma. E com a alimentação orgânica a gente sabe que não é assim. A natureza manda, né, o que deu naquele momento, né? Então, a olho nu, a gente não consegue identificar, a gente não pode ter a certeza de que aquele alimento é orgânico e que aquele não é, tá? Mas a gente consegue ver por esses parâmetros, assim, nossa, mas essa couve desse tamanho, essa banana tão pequenininha, né? A gente tem isso sim. E no próximo bloco você vai conhecer uma rede de agricultores que trabalham com coletividade e respeitando o meio ambiente. É daqui a pouquinho. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 80% de toda a comida do planeta vem do trabalho de agricultores familiares. É isso mesmo, são eles que sustentam aquele almoço do domingão. E para isso, a nossa repórter Julie foi numa feira para conferir um pouquinho sobre a produção e fazer umas compras que a gente não é besta nem nada, né? E aí, Julie? A gente, como ser humano, a gente tem que procurar a melhor opção. E a gente sabe que a alimentação hoje em dia, fora do campo orgânico, ela está cheia de agrotóxicos. Ai, gente, olha, é que eu corro atrás de saúde, né? Saúde é muito importante. Então, como hoje os alimentos são tudo envenenados, né, com agrotóxicos, todo mundo sabe disso, até os médicos sabem. Então, eu procuro ir numa feira onde tem produtos orgânicos, né? Então, eles me dão a garantia de que não tem agrotóxico nesse alimento. Essa feira vende alimentos orgânicos que não contêm agrotóxico e eu sou cliente aqui efetivo toda semana. Aumentar o consumo dos alimentos orgânicos é uma das formas de manter uma vida mais saudável. É por isso que hoje nós do Consciência Limpa estamos aqui na feira da Rede Maniva. Vem comigo! A feira acontece na ASIMPA, a Associação dos Servidores do INPA, que fica na Avenida Lua, no bairro Aleixo, e reúne produtores da zona rural do Amazonas. Banana, temos o limão, mamão, cara-roxo e macaxeira. É muito gratificante você produzir, você saber que chegar aqui e vender essa verdura para a pessoa, sabendo que não tem nenhum tipo de agrotóxico, que ela pode comer sem medo, que não vai fazer mal para ela. Em 2008, a dona Etelvina foi diagnosticada com câncer de pulmão e encontrou na produção orgânica uma forma de sustento e cura. E me curei comendo os produtos orgânicos, né? E daí foi o meu incentivo de criar essa OCS lá na comunidade São Francisco de Assis, no Ramal da Cachoeira. Nós vendemos saúde. É isso que me faz eu acreditar que cada vez mais nós vamos agregar mais agricultores orgânicos para que venham trazer produtos saudáveis. Olha, Débora, eu já estou indo embora com as minhas compras maravilhosas. E se eu fosse vocês, eu passava aqui na semana que vem, hein? Tchau, tchau! E agora você vai conhecer a Rede Maniva, que faz esse trabalho de organizar e movimentar os agricultores aqui do Amazonas. A REMA é um movimento
que eu digo que é um movimento pró-agroecologia e pró-agricultura orgânica aqui na região metropolitana de Manaus, aqui no estado do Amazonas, né? A REMA, hoje a gente diz que a gente é um movimento social, a gente não tem vínculo com nenhuma instituição, a gente não tem CNPJ, a gente se denomina um movimento social que tem um objetivo muito claro, muito específico, que é a promoção da agroecologia e da produção orgânica. E aí sempre na perspectiva de trabalhar com a família, com a juventude, com as mulheres. Nós somos um movimento de inclusão, né? Primeiro a gente inclui, para depois a gente ver quem não se adequa, infelizmente sai. Mas até hoje, né, o que a gente tem visto é uma ascensão desse número de agricultores, né, na rede, nesse movimento. O consumo tem crescido, né? Isso de certa forma estimula também quem está produzindo, porque acaba comercializando mais também. O estado do Amazonas é o 6º estado da federação que tem uma lei específica, uma lei que trata da agroecologia e da produção orgânica, né? Agora a gente está na fase de estudar o PEAPO, o Plano Estadual. Foi uma vitória? Foi uma vitória. Foi uma articulação da rede, da REMA? Foi puramente uma articulação da rede, né? Junto com os deputados, junto com a Comissão de Produção Orgânica do Estado do Amazonas, que tem sede no Ministério da Agricultura, junto com atores que fazem parte tanto dessa comissão como da própria rede, que se articularam e começaram um diálogo com a Assembleia para que o Estado tivesse uma lei estadual de promoção da agroecologia e de produção orgânica. Outras coisas também, captação de recurso, formação de base, formação sociopolítica, formação de base agroecológica, de base ecológica. No estado do Amazonas, nessa dimensão em que a gente vive, é uma coisa dificílima e cara, né? Então, a rede também capta recursos através de seus parceiros, através da maioria das ONGs que hoje fazem parte da rede, né, para que a gente possa desenvolver atividades no campo. A rede é formada por 250 pessoas. Dentre essas pessoas, a grande maioria são agricultores familiares, e as outras pessoas a gente tem estudantes, consumidores, professores, técnicos de extensão rural, que trabalham tanto no estado como nas ONGs, tomadores de decisão e, como eu falei, os próprios agricultores. Então, a rede ela é composta desse arranjo, né? Há 2 anos atrás a gente tinha uma feira orgânica, né, que é a feira que é da Associação de Produtores Orgânicos, que funciona no Ministério da Agricultura. Hoje a gente tem essa feira da REMA aqui na Simpa, a gente tem a feira da REMA na Praça do Dom Pedro, em frente à Cavalaria, e a gente tem a feira da REMA também, de 15 em 15 dias, quinzenalmente, no espaço da Fiocruz, né? Isso tudo foi uma demanda que foi surgindo, a gente também vai trabalhando com os agricultores, vai ver, tem produção, tem que comercializar, e esses espaços acabam sendo importantes para a gente dar vazão em todo esse trabalho que a gente faz. Nós aqui, quando começamos a Rede Maniva, nosso agricultor, nosso produtor estava com a produção toda para feira. Não há uma produção que necessite ir para uma prateleira de supermercado, né? Que necessite estar fora da feira. Porque aqui também, a gente também promove a feira, porque a gente quer aproximar também o consumidor da feira, né? Se eu coloco um produto orgânico numa prateleira, quem vai numa prateleira de supermercado já não sabe mais quem produziu, né? Isso fere um pouco também essa sinergia da agroecologia, essa coisa bonita da agroecologia, né? De aproximar o consumo de quem produz, né? Então a gente hoje é um SPG, a gente é um Sistema Participativo de Garantia Maniva, que deriva da Rede Maniva de Agroecologia. Somos o único aqui do estado do Amazonas, nasceu tem 3 anos, fruto de muita discussão, de muito entendimento, é burocrático, né? Mas com empenho de técnicos e de agricultores a gente conseguiu vencer isso. Hoje a gente tem 30 agricultores certificados, a gente deve virar o ano de 2019 com mais de 120. Faz a gente, né, que está aqui no mundo de fora, né, na zona urbana, acreditar numa agricultura mais limpa, acreditar numa agricultura mais ecológica, né, um ambiente mais limpo, que proteja as águas, né, que não contamine o ar, o solo, as nascentes, né, e para quem é consumidor como eu, ver isso acontecendo no estado é um motivo de muita felicidade, e eu sou muito feliz e grato por fazer parte dessa rede desde seu nascimento.
E o Consciência Limpa de hoje vai se despedindo por aqui. A gente espera que você de casa tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre alimentação orgânica e a produção local. Lembrando que é sempre muito importante a gente valorizar o que vem da nossa terra, né? E assim são com os nossos agricultores, nossos produtores. E a gente aproveita aqui para deixar uma dica para você. Que tal mudar um pouco a rota e dar uma volta nas feiras orgânicas? Faz isso e manda pra gente. Dá o seu depoimento dizendo como você se sentiu. Sem esquecer do hashtag #EuConsciente, hein? Manda pra gente também qual é a sua iniciativa que você está fazendo aí na sua casa para salvar o planeta. Afinal de contas, todos nós somos responsáveis. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!